Obrigadão mesmo por estarmos juntos, a gente está feliz de estar podendo ver, né, as pessoas, estarmos como igreja, alguns estão com a câmera desligada, mas a gente está feliz mesmo de estar todo mundo aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo assim, né? Então, você não está vendo, mas as minhas pernas estão tremendo, né? Por estar fazendo esse negócio diferente. Então, a gente pede que você tenha paciência como Deus tem paciência com a gente. Se a gente errar, não vai ser de propósito. Então, mas vocês conhecem a gente, sabe que a gente erra mesmo, seja na gravação ou ao vivo. Mas a gente queria muito fazer isso como igreja, né? Primeira vez que a gente está reunidos virtualmente como igreja. E isso é bem legal. Isso também vai nos ajudar a entrar num ritmo de culto depois. A gente crê que vamos voltar para o culto presencial, então estarmos nos encontrando domingo de manhã ajuda a já começar a ganhar ritmo, né? Eu tenho dito que aqueles que estavam acostumados aí no sacolão domingo de manhã, comecem a ganhar ritmo agora de voltar para o culto, sabe? Domingo de manhã, culto, então... Hoje começa em casa, mas a gente crê que Deus vai nos unir de novo para a gente poder se abraçar e sem medo de coronavírus. Então, tem esse objetivo para a gente poder começar a ganhar ritmo. Também para os pregadores ganharem ritmo, né, desse negócio de fazer online, né? Todos nós vamos aprender um pouquinho com isso. Mas eu queria dar essa palavra de que bom que estamos juntos. E a Bíblia diz que onde estamos juntos, o Senhor ordena a sua bênção. Cremos nisso. Apesar da distância geográfica, nossos corações estão unidos. Unidos em Jesus e por Jesus. E é no nome dele que nós queremos orar. Vamos orar? Senhor, obrigado. Nossa palavra é de muito obrigado. Por o Senhor estar cuidando de nós, nossas famílias, estarmos, ó Deus, agora aqui usando essa tecnologia ao teu serviço, Senhor. Pai, existem muitas coisas que nós não estamos controlando agora, mais do que as que nós controlamos. Por isso, nós entregamos agora tudo ao teu controle, ao teu cuidado, Senhor. Cada sinal, cada celular, cada computador, está tudo agora, ó Deus, ao teu serviço, Pai. Faz, ó Deus, a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gente, nós vamos começar com o louvor e eu passo para o Marcos. Amém. Então, bom dia novamente. É muito bom receber todos aqui para esse culto, um formato novo. E, como o pastor falou, é muito difícil. Eu gosto muito de abraçar as pessoas, é muito difícil não abraçar as pessoas, né? Mas sintam-se abraçados, abraçadas. E a gente vai começar o louvor com uma música que diz que Jesus é a aliança entre você e eu, amém? Vou compartilhar o vídeo agora. Desligar. Conheci um grande amigo. Jesus é
para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Firmada está a aliança. Firmada está a aliança entre você e eu. Jesus derramou seu precioso sangue e nos uniu ao Pai. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Amém. A próxima música, ela diz assim que Jesus é nosso amigo e nele a gente pode confiar. Então, apesar de a gente estar entrando na fase vermelha, a gente pode confiar em Jesus. Amém? Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Amém. E a terceira música, a gente vai dizer para Jesus reinar, né? Sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, né? E dizer para ele que ele é mais importante do que o ouro, e para ele reinar em nossas vidas. Sobre toda a terra
tu és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Então vamos entregar esses momentos de louvor com uma oração. Amém. Senhor Deus, te damos graças por esse culto, porque essas pessoas estão reunidas aqui para te adorar, para te louvar, para dizer para que tu reines em nós, ó Deus, e permanece conosco, continua a nos abençoar, a derramar do teu Santo Espírito, e fala conosco, ó Deus, por meio do teu Filho, o pastor Carmo, que ele possa ministrar da tua palavra, enche-o com teu Espírito Santo, e abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, apronta, Senhor, nosso coração, para que a tua palavra encontre terra fértil para florescer, ó Deus. Muito obrigado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Uau! É muito bom estar juntos para podermos ouvir mesmo a palavra de Deus. Eu já coloquei aí, né? Hoje vamos falar sobre a segunda tentação de Jesus. Eu já coloquei 2 mensagens, né, que estão gravadas sobre a primeira tentação, a tentação da carne, né? Como é a nossa carne, ela abre a porta para que outras tentações nos alcancem. Eu queria que você soubesse que a tentação de Jesus, o diabo, ele não escolheu de maneira aleatória. Vou tentar Jesus porque Jesus está com fome. Eu vou tentar Jesus porque Jesus está no deserto. Não. O diabo escolheu 3 tentações que abriam, ou abrem até hoje, a porta do nosso coração para outras tentações. Ele escolheu exatamente aquelas que, se Jesus caísse, outras tentações viriam. Outras preocupações ou tendências pecaminosas
iriam florescer. Então, eu queria que você soubesse isso. A segunda tentação de Jesus, ela tem um pouco a ver com isso, né? Às vezes a gente luta contra a tentação e ela aparece de outras maneiras, de outras formas, né? Então, às vezes a gente se propõe a fazer um compromisso com Deus e o diabo, ele não desiste na primeira tentação. E ele não desistiu com Jesus. E isso é importante para que a gente possa saber a estar sempre alerta e vigiando. Eu coloquei aqui o texto porque eu sei que muitos estão no celular e usam a Bíblia que está no celular. Então, para ficar abrindo a Bíblia ou procurando no celular, então eu já coloquei aqui para que todos nós pudéssemos ler juntos, né? Mateus 4, versículos 5 e 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Antes de entrarmos na mensagem, eu só queria que você e eu ficássemos muito felizes como Jesus responde para o diabo, né? O seu Deus. Apesar dele ser o tentador, ele tem que reconhecer que existe um Deus acima dele. E só aqui eu já gostaria de poder dizer para mim e para você, por que nós somos vencedores nas tentações? Porque o diabo tem um Deus acima dele. Ele não faz o que ele quer. Então, não se preocupe, meu irmão. Deus segura ele. E ele tem que reconhecer que existe um Deus acima dele. Aqui eu acho que Jesus dá aquela... Não é uma cutucada, ele dá uma facada mesmo para dizer, vai com calma aí. Você precisa saber que Deus está aqui. Mas essa tentação eu gostaria de dar um nome a ela. O nome é vanglória. Ou uma glória que não tem sentido, que é vã, que não se sustenta. O dicionário português, ele diz assim, que vanglória é ter uma convicção de quem você é, dos seus merecimentos, mas sem saber direito como isso se sustenta. Eu acho que eu e você estamos vendo muita gente cheia de vanglória na televisão atualmente. Todo mundo parece que sabe o que está dizendo. Todo mundo parece que está cheio de razões. Todo mundo quer ser obedecido. Eu acho que a gente está vivendo um momento de profunda vanglória. Vanglória também é a valorização das próprias qualidades, porém com o desejo de ser reconhecido pelas pessoas. E é isso que o diabo faz aqui. Ele valoriza as qualidades de Jesus. Se você é filho de Deus, e Jesus era mesmo, filho de Deus, essa era uma qualidade que ninguém podia tirar dele. Mas o diabo quer que esta qualidade seja usada para que os outros admirem, né? O diabo leva Jesus para o alto, para o mais alto do templo, ou seja, o lugar mais alto da cidade de Jerusalém, o alto do pináculo. Lá em cima, sozinho, ele tem todos abaixo dele. O diabo coloca Jesus numa situação de que ninguém vai influenciar Jesus. Ele agora é o grande influenciador. Ninguém pode criticar Jesus, porque ele está acima de todos. O diabo leva Jesus não para ser servo, mas para ser Senhor. Senhor não só da cidade, das pessoas,
dos cegos, dos aleijados, das mulheres, das crianças, Senhor, até dos anjos, porque eles vão te obedecer, eles vão te segurar. Olha que tentação que talvez muitos de nós, ou você e eu, conheçamos muita gente que gostaria de estar agora nessa situação. Eu estou no topo, no máximo da minha capacidade, da minha inteligência, das minhas opiniões, tudo que eu falo é bem recebido, todos me obedecem, todos se curvam. Eu conheço muita gente que gostaria dessa situação e que busca essa posição. E Jesus agora tem essa posição. E ele poderia usar, não é? Afinal de contas, ele era o Filho de Deus. Ninguém estaria acima dele, ele era o próprio Deus. Mas ele não usa as suas qualidades para ser reconhecido e admirado pelas pessoas. Ele não usa de vanglória. Eu gostaria de usar um pouquinho os pais da igreja para identificar a vanglória, né? Os pais da igreja dizem que vanglória é um pensamento recorrente. Quem está sofrendo de vanglória o tempo todo está pensando em se manter no alto. Não pode ter outro pensamento, porque se você bobear, alguém derruba você. O pensamento da vanglória me lembrou uma palavra que algumas semanas atrás o Marcos usou, né? O Marcos usou uma palavra que é concorrência. Eu sou muito competitivo. A pessoa que está sofrendo de vanglória, ela é competitiva o tempo todo. Ela compete por tudo. E esse é um pensamento, é uma maneira de pensar. A segunda, para identificar uma pessoa que sofre de vanglória, ela tem dificuldade com críticas. Ela, quando ouve uma crítica, ela acha que ela é vítima, que estão tentando puxar o tapete dela, estão tentando derrubar ela. E ela sofre tanto com as críticas porque ela demora para esquecer que foi criticada. E isso fica remoendo dentro dela. Ela tem dificuldade com perdão. Uma terceira característica de uma pessoa que sofre de vanglória é que ela é agitada e não consegue descansar. O tempo todo ela está agitada, querendo fazer alguma coisa, porque ela precisa mostrar que ela está acima dos outros. Então não dá para descansar. Não dá para ficar sem agitação. E tem que mostrar para todo mundo, em todo lugar. No serviço tem que ser agitado, em casa tem que ser agitado, na rua tem que ser agitada, na fila. Hoje a gente não vai mais em fila, né? Então a gente não encontra mais ninguém agitado na fila, graças a Deus por isso. Mas é uma pessoa que está sempre agitada. Você pergunta para ela se está tudo bem. Ai, não consigo, estou preocupado com alguma coisa. Cuidado com a vanglória, de usar suas qualidades, e isso agita a gente. Uma última característica que eles dizem é que essa pessoa quer sempre estar no controle. Sabe aquela pessoa que não é responsável pelo assunto, não foi chamada para dar opinião, ninguém nem lembrou dela, mas ela está lá sempre para dizer, olha, eu sei como é a melhor maneira de fazer. Eu tenho a melhor opinião, eu estou no controle, eu sei tudo o que precisa ser feito. Essa é uma pessoa que sofre de vanglória. Como é que a gente aprende de Jesus a fechar a porta para a vanglória? Que esse é o nosso objetivo nessa mensagem. A não permitir que nenhuma fumacinha de vanglória comece a nascer no nosso coração. Como é que a gente fecha isso? A gente aprende com Jesus, né? Oração intensa e constante. 40 dias orando para enfrentar a vanglória, para não cair nisso. Oração intensa,
e constante: Senhor, me livra disso, que os meus dons, os meus talentos não sejam usados para humilhar ninguém. Essa é uma boa oração, intensa e constante. Segundo, que Jesus também, nas palavras, diz ali para o diabo, ele se recusa a falar ou fazer coisas que tragam apenas fama para ele. Jesus não está preocupado em ser famoso, em que as pessoas olhem e digam: ó, lá vem o Filho de Deus, e se curvem diante dele. Aliás, são poucas as pessoas que a gente vê se curvando diante de Jesus, não é? Quando a gente lê a história, as pessoas chegam para Jesus e falam para ele quase de igual para igual. Ou, às vezes, como fariseus e escribas, falam superiores a Jesus. E Jesus não está preocupado em mostrar que ele é superior a ninguém. Ele não está procurando fama. Em terceiro, Jesus fixa as suas respostas e os seus pensamentos na palavra de Deus. Como é que a gente responde para a vanglória no nosso coração? Que ela começa no nosso coração, com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a resposta para a minha maneira de pensar, a resposta para a minha maneira de falar. Porque Jesus, quando responde para o diabo, ele não mostra nem que ele é superior ao diabo. Ele mostra que o diabo é inferior a Deus. Mas ele não se coloca numa posição: opa, eu acho que você vai se lembrar, né? Alguns meses atrás nós tivemos um incidente assim, né? Um juiz que foi abordado e ele virou para o policial e disse: você sabe com quem você está falando? Jesus não humilha nem o diabo, não vira para ele e fala: você sabe com quem você está falando? Não, Jesus não sofre dessa vanglória. Eu queria contar para você e ilustrar com uma história, mas uma história que Jesus contou sobre a vanglória. Deixa eu acertar aqui a situação. Jesus conta essa parábola em Lucas 18, 10 a 14. Para algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus ainda contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens roubadores, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benévolo para comigo, pois eu sou pecador. Eu afirmo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Portanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus conta essa parábola exatamente para que nós possamos estar atentos à vanglória. Jesus usa 2 pessoas, um religioso e um traidor. Só aqui a gente já poderia ter uma grande lição para a nossa vida. Quem eu sou? O religioso ou o traidor? O religioso é o fariseu, é aquele que conhece todas as leis, sabe tudo, e que ora dizendo: Senhor, eu sou o cara, Senhor. Eu não faço besteira, eu não falo palavrão, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço um monte de coisa, Senhor, e nem sequer sou um traidor. Você observe comigo.
Primeiro, Jesus não diz que o fariseu estava falando uma mentira. Jesus não disse, olha, ele orava mentindo. Não. Eram realmente as suas qualidades. Eram realmente coisas que o fariseu fazia. Mas, ao mesmo tempo, o fariseu está sozinho. Ele está de pé, enquanto o publicano está longe. A pessoa que é cheia de vanglória, ela não é acolhedora. As pessoas não querem ficar perto dela e ela não quer que as pessoas fiquem perto dela. Por isso que Jesus não cedeu à vanglória. Você sabe por que o leproso chegou perto de Jesus? Porque Jesus não cedeu à vanglória. Você sabe por que as crianças chegaram perto de Jesus? Porque Jesus não cedeu à vanglória. Por que o cego chegou perto de Jesus? Por que os fariseus chegaram perto de Jesus? Por que todo mundo podia chegar perto de Jesus e Jesus acolhia todos? Porque Jesus não cedeu à vanglória. Esse fariseu aqui, cheio de razões, mas era uma pessoa separada, distante. E, por outro lado, nós temos o traidor. Por que eu chamo o publicano de traidor? Porque ele era um traidor mesmo. Ele cobrava impostos do povo de Israel e mandava para Roma. Não ficava lá os recursos. Sabe essa história que a gente ouve muito, né? Ah, eu pago tanto imposto, mas não vejo nenhuma coisa acontecendo. As estradas continuam esburacadas, os hospitais continuam lotados, tá tudo... Isso não é de hoje, isso já acontecia há muito tempo. E o traidor mandava todo o dinheiro. E observe que também Jesus não disse que a oração do publicano era mentirosa. Ele não falou, olha, o publicano não está orando a verdade. Não, estava assim. Eu sou pecador, por isso, Senhor, seja misericordioso, benevolente, tem piedade, Senhor, de mim. Mas, ao mesmo tempo, esse homem trouxe e acolheu aquele que acolhe todos os outros. Na sua oração, ele acolheu Deus na sua vida. Você observa que Jesus fala que ele se humilhou, ele trouxe Deus para perto de si, e Deus aceitou o acolhimento deste publicano. Deus aceitou ser acolhido, Deus aceitou ouvir a oração de um pecador, porque ele não estava cheio de vanglória, ele reconheceu quem ele era, e que tudo que ele tinha, ele estava colocando agora ao serviço de Deus. Nós vamos começar a ouvir muito sobre acolhimento. E eu queria começar a falar de acolhimento falando da primeira barreira, por que a gente não acolhe. Porque a gente acha que é melhor do que o outro. E isto é vanglória. Não ceda, meu irmão, minha irmã, não ceda a essa tentação. Porque se a gente fechar ela, nós estaremos vencendo outras tentações que virão. Se nós fecharmos a porta do nosso coração para esta vanglória, esta glória vazia, que espanta as pessoas, nós vamos estar acolhendo sim, e vamos acolher primeiro Deus, e quando nós acolhemos Deus, acolher os outros é muito mais fácil. Porque nós nos sentimos acolhidos por Deus. Porque Jesus acolheu o cego, o leproso, o coxo, o doente. E vamos ser sinceros, acolher as pessoas doentes não é a coisa mais fácil do mundo. Porque Jesus sabia que ele tinha sido acolhido pelo Pai. Você é o meu filho amado.
Você eu sinto prazer. Eu acolhi você, então acolha as outras pessoas. Eu recebi você, então receba as outras pessoas. Eu amei você do jeito que você é. Ame as pessoas do jeito que elas são. Acolha elas. E talvez o maior simbolismo que Jesus deixou para mim e para você de acolhimento seja o que nós vamos fazer agora. Nós vamos tomar a ceia juntos, acolhidos. Jesus acolheu traidor na ceia. Judas estava lá. Jesus acolheu pessoas que eram medrosas, covardes, porque depois da ceia, algumas horas depois, todo mundo fugiu, deixou ele sozinho. Jesus acolheu as pessoas mais diferentes na ceia. Jesus acolheu até aqueles que iam negar ele 3 vezes. Pedro estava lá. Jesus acolhe porque ele foi acolhido pelo Pai. Por que nós podemos participar da ceia, mesmo sendo publicanos, pecadores? Porque Jesus nos acolhe. Eu estou estudando o livro de Marcos, e eu vou ler a ceia que está registrada em Marcos. O livro de Marcos é ótimo, irmãos. Ele foi feito para os dias de agora. Enquanto Paulo fala da ceia e usa 10 versículos, Marcos parece que foi feito para ser usado na internet. Ele usa só 3 ou 4, pum, rápido. Por isso eu vou ficar com o de Marcos, que foi feito para os dias atuais. O pessoal diz que tudo na internet tem que ser rápido, as pessoas querem coisas rápidas, então vamos ler Marcos rápido. Marcos 14, 22, não se preocupe, apenas ouça, apenas ouça. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, o abençoou e partiu e deu a eles, dizendo: tomem, este é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então, lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Rápida. Jesus explicou de uma maneira simples e rápida para aquelas pessoas que estavam sendo acolhidas. Eu queria convidar você, se você tiver agora, a pegar o seu pão e o seu suco, para ser acolhido. Eu quero que você veja e escute mais uma vez, porque, portanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. O publicano voltou justificado para casa. Você está em casa? Será ótimo sermos declarados justos dentro das nossas casas. Justificados diante de Deus, aceitos diante de Deus. Se você está com o seu suco, o seu pãozinho, fecha os teus olhos. Se você não se preparou, também fecha os seus olhos, se sinta acolhido da mesma maneira. Deus te recebe do mesmo jeito. A ceia é para todos nós. Vamos orar. Senhor, somos publicanos. Às vezes nossas atividades profissionais são muitas vezes usadas de maneira indevida por outras pessoas. Não temos controle disso.
O publicano não tinha controle de como era feito o resultado do seu trabalho, e essa é a verdade, Senhor. Não sabemos tudo que é feito com o que nós trabalhamos. Mas, ó Deus, nós oramos como esse publicano. Tem piedade de nós, Senhor, somos pecadores. Nos acolhe, Senhor. Não deixa os nossos dons, os nossos talentos, as nossas características que são boas, serem usadas para separar-nos uns dos outros, Senhor. Mas agora, Deus, com humildade, nós reconhecemos que somos unidos porque Deus nos amou. E vamos amar as pessoas porque o Senhor nos ama. Santifica, Senhor, este pão e este suco, ó Deus, que estão nas nossas mãos, ó Deus. Permite, ó Deus, que ele entre em nós e transforme, ó Deus, as nossas características em características de Jesus. Queremos ter a mente de Jesus em nós, Senhor. Pai, santifica, Senhor, as nossas famílias, que a gente volte para os nossos lares, Senhor, santos, justificados diante do Senhor. Se fizermos, ó Deus, alguma coisa errada, perdão, Senhor, perdão. E que o Senhor, ó Deus, sempre nos perdoe. Acolhe a nossa vida, para que a gente possa acolher os diferentes, Senhor. Agora, ó Deus, juntos queremos tomar, em nome de Jesus, que nos une na cruz e que nos une no dia da ressurreição. Para a glória dele nós oramos. Amém, Senhor. Eu queria convidar você a comer e a beber e a ser grato ao Senhor. Vamos comer e beber? Muito bom poder estar juntos e participar da ceia. Estou mudando aqui a coisa. Queria agradecer, mas também gostaria de terminar essa parte com a bênção apostólica. Aonde você estiver aí, se você estiver com a sua família, eu queria que você pegasse na mão de quem está aí do teu lado. Isso. Talvez a gente não consiga, né, Marisa, pegar na mão de ninguém, mas lembre-se daquele cântico, né? Segura na mão do Senhor e vai. Então, segura nas mãos de Jesus. Né, Nair? Que a gente possa também estar segurando nas mãos do Senhor. Mas se você tem o privilégio de estar aí com alguém, segura bem firme nas mãos dessa pessoa. Acolhe essa pessoa. Recebe essa pessoa. Diga para essa pessoa através do seu abraço, da sua mão, e olha, eu queria que agora você entendesse que segurar na mão de alguém é um privilégio. É ou não é? Antes a gente fazia isso na igreja, a gente achava que era de boa, né? Hoje a gente percebe o quanto isso é importante. Sinta-se privilegiado, pois você é filho de Deus, acolhido pelo Senhor. Acolha, porque você foi acolhido. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Nossa palavra é de muito obrigado, porque o Senhor nos recebe. Obrigado, Deus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja sobre nós, sobre nossas famílias, Senhor. Onde colocarmos a planta do nosso pé, torna este lugar santo, Senhor.
E nesta época, ó Deus, nós te pedimos que a bênção do Senhor proteja-nos, a nossa saúde. Livra-nos de toda peste que vagueia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, gente. Orlando Keiko. Oi! Que legal!